Seguinte, pessoal, seguindo aqui conforme nosso roteiro, eu tô vindo aqui gravar sobre os momentos que eu tive e que eu tenho até de certa forma na minha carreira como dev, como engenheiro de software, arquiteto de solução, enfim, os diversos papéis ali que eu assumi e que de certa forma eu também executo no meu dia a dia, né? A gente sabe que eu que ainda atuo diretamente em projetos, de verdade, é um desafio grande, são vários erros e vários acertos aí nessa área, e nesse sentido, eu venho falar com vocês aqui, acho que um dos primeiros pontos que os momentos, né, ou os piores momentos ali que eu tive na carreira e que, de certa forma, trazem bastante aprendizados e que impulsiona de verdade o nosso crescimento profissional. E aí, antes de mais nada, eu queria que você já se inscrevesse aqui no canal. Esse vídeo aqui é de fato um abrir de corações, né? E expor aqui todos os detalhes que, principalmente os mais desafiadores ali que eu venho passado nessa jornada de tecnologia. E aqui junto com vocês, quero te encorajar para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e poder comentar aqui e trazer todas as suas dúvidas ou seus questionamentos aqui nos comentários abaixo, beleza? Tamo junto e agora, primeiro, eu gostaria de trazer lá de trás a minha jornada, como que eu comecei, né? Antes eu, de verdade, não imaginava que eu iria trabalhar na área tech, e isso eu tô falando há muitos anos atrás, eu que já venho de uma jornada aí de mais de 18 anos, desde 2007 que eu comecei ali, então vamos lá, 2007, 2017, 2027, e aí essa minha jornada, ela meio que se deu início, eu tinha idealizado ali começar a trabalhar com outras coisas, a parte mais de mecatrônica, eu sempre gostei muito dessa área de exatas, né? Dizer que gostei é meio difícil, porque tipo, eu nunca fui muito aquele estudante de sala de aula tão dedicado, mas eu sempre gostei muito de trabalhar, porém, eu não vislumbrava a área de tecnologia, até que então, com o surgimento de computadores e aí as novidades ali que vieram para mim, no meu contexto pessoal, meu pai comprou, eu lembro que há muito tempo atrás meu pai comprou um computador, e aí essa compra desse computador meio que revolucionou ali o meu gosto e o meu interesse por tecnologia e por saber mais sobre essa área de programação, de computadores, de arquitetura, enfim, até que eu decidi diria que referências divinas ali, iniciar na área de tecnologia. E aí, resolvi fazer a faculdade ali, que pra mim era tipo, olha, quando eu fizer a faculdade eu vou sair aqui super profissional, capacitado para poder trabalhar e desenvolver. E, cara, a verdade é que não foi nada disso, né? Eu comecei a faculdade de ciência da computação lá atrás, apesar de ter sido uma faculdade muito, muito boa, eu tive muita prática, até vejo que é bem diferente das faculdades, pelo menos da grande maioria de faculdades e universidades que eu ouço falar, que as pessoas não têm tanta prática, e naquela época lá atrás eu tinha muita prática e muita execução de desenvolvimento, de falar sobre infraestrutura, e associado aos meus estudos ali de faculdade, eu fiz muitos cursos de desenvolvimento, de programação, de banco de dados, de infraestrutura, de redes, de montagem e manutenção de computadores, os mais diversos cursos, e isso me trouxe um embasamento técnico e teórico tão grande que hoje eu diria que tudo que eu me preparei lá atrás tornou o profissional que eu sou hoje. Então, isso foi algo assim muito bom, de certa forma, apesar de você estudar tantas coisas e não focar, isso acaba demorando um pouco mais. Porém, eu tive um embasamento teórico e diria que prático também muito bom. E aí veio a minha primeira experiência ali de começar a programar, ainda não conhecia tão bem a prática, e muitas das vezes eu até disse que programar não é para mim, vou trabalhar com outras coisas, vou trabalhar com banco de dados, vou trabalhar com infraestrutura, só que para mim, hoje eu vejo que a programação, de fato, é o que revoluciona a nossa carreira tech, né? Construir soluções, construir softwares, é algo que, tipo, é encantador e abre muitas as portas, porque afinal, qual a empresa hoje que não precisa de pessoas do mundo da tecnologia, do mundo do desenvolvimento, e que essas empresas querem se impulsionar? E aí, eu também acabei decidindo por essa área e foi muito bom.
né? Foi uma decisão assim muito, eu diria que assertiva, né? Apesar de ter transicionado entre estudar vários conceitos, várias áreas da estrutura de tecnologia ali, mas eu vejo que foi uma decisão assim muito assertiva e com o tempo só vim me identificando mais. Porém, o que aconteceu? Nos meus primeiros 2 anos eu não tive uma boa execução. E aí toda aquela idealização de carreira brilhante, de carreira profissional de sucesso, acabou que depois de 2 anos ali eu já tinha um salário, assim, eu até acreditava que estagnado, já não me via com tanto crescimento, apesar de que ainda era muito novo, né, na área, mas eu acabei pensando em sair e, enfim, acabei indo estudar para concursos, e aí aquele modelo bem tradicional, né, ali de, cara, eu preciso me consolidar como uma pessoa, um profissional que busca garantir o seu futuro e também ter uma certa estabilidade e recursos financeiros bacanas. Só que o que aconteceu? Eu fui fazer esse concurso, eu fiz o concurso, e lá atrás, nessas ideias, né, eu acho que foi em 2011, eu acho que 2010 mais ou menos, e aí em 2012 eu fui chamado para esse concurso. Só que aqueles meus 2 anos iniciais de carreira, até eu ser chamado, o que aconteceu? Eu continuei trabalhando com tecnologia, afinal era o que eu já tinha ali como estudo, digamos assim, faculdade, os cursos que eu já tinha realizado, muitos cursos, já tinha começado a trabalhar, já tinha adquirido uma certa experiência, e aí nesse tempo, até me chamarem, eu acabei evoluindo bastante. Aquele pensamento, digamos assim, negativo de que eu não iria despontar na carreira, ele já tinha caído por água abaixo, e eu de fato acabei evoluindo muito, comecei a programar, assim, conhecer várias ferramentas e tecnologias, processos de negócios, como lidar com clientes, e aí comecei a viajar e conhecer projetos externos, e comecei a ver o quão o mundo de tecnologia podia me proporcionar em termos de crescimento e expansão, tanto intelectual quanto financeira na minha carreira, e isso foi, eu acho que, um fator super decisivo, sem contar o meu crescimento financeiro também, que nesses anos conseguintes ali eu consegui conquistar. E aí acabou que, quando me chamaram para o concurso, eu falei, cara, por mais que exista uma certa estabilidade, para mim já não faz mais sentido. Para mim, o que eu iria ganhar, só para vocês terem ideia, que era um concurso com um valor até, eu diria que razoável, o que eu iria ganhar em um ano, eu ganhava praticamente em um mês e meio, 2 meses já trabalhando com tecnologia, e acabei me destacando muito assim nos projetos que eu passei. Ganhando experiência, ganhando senioridade, me tornando arquiteto. Mudei de cidade, mudei várias vezes de cidades, peguei projetos internacionais, até que chegou o grande momento de trabalhar para a gringa. E eu precisava falar inglês, peguei projetos internacionais que era em inglês, um projeto na Flórida, um outro no Texas, e ainda tinha essa empresa, por ser global, ainda tinha comunicação com o Latam toda, praticamente Bolívia, Argentina, Colômbia, e precisava também de habilidades com espanhol. E aí fui, sofrendo mesmo, mas foi estudar bastante sobre línguas, inclusive. É algo super recomendável que, independente hoje da área que você esteja traçando como futuro, ou que você já esteja imerso, se dedique muito e assim, não se preocupa se você vai aprender o idioma em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, simplesmente faz todo dia. Se você vai executar a metodologia de A, de B ou C, o importante é você executar todo dia. E quando eu falo todo dia, é ouvir, falar, assistir. Então, assim, todas as tuas capacidades tu tem que treinar, e isso todo dia você vai se desenvolver no seu idioma, e com certeza vai evoluir independente da metodologia. Afinal, uma criança, um jovem aprende uma língua pela imersão e não pela metodologia necessariamente, né? Então, o que eu diria é o quanto você investe em, de fato, estudar. Óbvio que você vai se identificar com alguns modelos muito melhores do que outros, como com professores, com livros, enfim. É só algo que eu indico e que eu diria que vai mudar todo o teu contexto profissional, não só na área de tecnologia, mas independente do que você possa seguir. E aí, hoje, apesar de já ter, né, uma capacidade de se comunicar no inglês, no espanhol, e poder pegar projetos ali que, de certa forma, globais, eu quero continuar estudando, né, línguas, porque eu acho que, de fato, é algo que, honestamente, me traz
acho que grandes possibilidades, né, de vida, de experiências e, consequentemente, os projetos internacionais, né, acabam pagando mais, você acaba obtendo ali mais benefícios do que um projeto hoje que é exclusivamente aqui do Brasil.